Fala pessoal, Gui Teles aqui de volta. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje a gente vai falar um pouco de dados on-chain. Sexta-feira aí, a gente vai ver que teve algumas movimentações de venda, algumas movimentações de realização de lucro nesses últimos dias. A gente vai comentar sobre isso, vou explicar para vocês quem é que está realizando lucro, se a gente deve se preocupar ou não exatamente com tudo isso. E também vou matar o loop que eu deixei aberto com vocês sobre quem é exatamente os sardinhas e quem são exatamente os investidores mais inteligentes que tomaram decisões corretas ao longo da quebradeira da FTX, beleza? A gente vai ver tudo isso na análise de hoje e a gente também vai falar sobre o Price Action. Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, vocês sabem que eu venho falando que a gente está tendo pequenas realizações de lucros em alguns períodos aí. Se a gente olhar para exatamente o que aconteceu nessa última semana, a gente vai ver que teve uma realização de lucro também dentro dessa região que nós estamos aqui, exatamente no dia 3 de maio, a gente começou a ter uma realização de lucro um pouquinho maior aqui dos últimos dias. Se a gente olhar para essa realização de lucro, a gente vai ver que ela está no mesmo patamar de toda a realização de lucro que a gente vai tendo durante essa subida do mercado. É algo com que a gente precisa se preocupar? Depende. Se a gente olhar para o ciclo que estamos vivenciando, a gente sempre olha para a realização de lucro por ciclo, porque o valor da realização de lucro está em dólar. Então, ele depende que a gente olhe para o ciclo. A gente não pode comparar a realização de lucro de hoje com 2018 e 2019, porque em 2018 e 2019, o preço do BTC era $3.000. Hoje a gente está 10 vezes a mais do que isso daqui. Do que isso em 2018. Então, a gente tem uma realização de lucro com um potencial de 10 vezes maior do que foi lá no passado. Mas olha só, a gente está vendo que a realização de lucro ela é baixa, não é uma realização de lucro alta. Olha o tamanho das realizações de lucro que formam os topos do mercado. E cara, meu jogo é comprar fundo e vender topo. Meu jogo é comprar capitulação, altas realizações de prejuízo e vender altas realizações de lucro. Então, olhando para isso daqui, já matando, não tem problema algum nessa realização de lucro que a gente está tendo. Só que eu sempre gosto de cavar, eu sempre gosto de entrar nas métricas para entender quem é que está realizando esse lucro. E se a gente olhar para a idade das moedas que estão gastando, as moedas que estão vendendo nesse momento, a gente vai ver que são moedas que têm de 1 a 3 meses. Ou seja, essa realização de lucro que a gente está tendo foi exatamente causada pelos investidores do curto prazo. 1 mês a 3 meses ali, cara, o cara comprou no começo do ano, viu o preço do ativo subindo, aí ele está realizando o lucro dele e colocando o lucro dele no bolso. E tá tudo bem essa realização de lucro. Entenda que a gente tem vários players dentro do mercado. Lembra, a gente pode escolher qual tipo de profissional a gente vai ser. Scalper, Day Trader, Swing Trader, Position Trader ou investidor. Esses 5 profissionais estão no jogo do mercado financeiro. Cada um vai ter um interesse em realizar seu lucro em um determinado momento. Enquanto esses 4 estiverem realizando lucro, eu não tenho preocupação alguma dentro do mercado. Minha preocupação ela sempre está com os investidores, com o long term hold, beleza? Então, quando a gente olha para essa realização de lucro aí, matando já o que eu comecei no vídeo falando para vocês, a gente tem uma realização de lucro muito baixa. Algo que pode impactar o preço no curto prazo, Gui? Sim, pode impactar o preço no curto prazo. A gente pode ter quedas no curto prazo, mas, novamente, um investidor, ele não está olhando para o curto prazo, ele está olhando para ciclo do mercado, beleza? E é exatamente isso que eu estou olhando. Bom, então olhando para isso daí, tudo bem. Olha só, como que a gente pode se apegar nessas métricas de realização de lucro pequenas que a gente está tendo, a gente pode se preocupar exatamente com os short-term holders vendendo e a gente querer sair do mercado. Por exemplo,
Enquanto isso, se a gente para olhar o long term holder, cara, olha que louco. Se a gente olhar o long term holder, a gente vai ver que o supply na mão do long term holder, ele segue subindo. Olha só, o supply com mais de um ano. Tô falando de 12 meses parado, mais de 12 meses parado dentro de uma carteira. Olha como que a gente vem subindo. Cara, analisa esse padrão aqui, ó, do long term holder. O cara que vai acumulando durante toda a queda, ele segue acumulando e ele começa a vender durante toda a alta do mercado. Quando a gente faz um novo all-time high ali, veja que a gente já nem tem mais tanto long-term holder no jogo. A maioria já saiu fora. E isso funciona em todos os ciclos, cara. Se a gente olhar para o primeiro ciclo do BTC, acumulação, a gente começa a ter distribuição, a gente forma topo, inicia um novo bear market, acumulação, a gente vai formar um novo topo, a gente começa a distribuição. Acumulação, a gente vai formar um novo topo, um novo all-time high, distribuição. Bear market, acumulação. Cara, o ciclo do BTC, ele é exatamente um Ctrl+C, Ctrl+V em toda a história do Bitcoin. Desde quando a gente tem o primeiro topo sendo formado e o primeiro fundo sendo formado, a história, ela se repete. Ou seja, eu estou olhando para métricas aqui de bitcoins parados com mais de um ano na carteira. Eu estou olhando para uma métrica que está me indicando aonde estão os investidores. E você ser um investidor não quer dizer o tamanho da banca que você tem, é simplesmente o comportamento que você tem. Se está parado há mais de um ano, você é considerado um investidor, uma pessoa que está pensando no longo prazo. Beleza? Se a gente olhar para isso daí, há mais de um ano, a gente está subindo. Se a gente olhar para mais de 2 anos, olha como 2 anos está subindo verticalmente. Olha qual foi o padrão de 2 anos também. Distribuição no topo, acumulação, distribuição no topo. A gente tem distribuição no topo e a gente está passando a maior acumulação novamente nos de 2 anos. Se a gente olha para mais de 3 anos, a gente vê que a métrica está subindo. Ou seja, cara, quando eu olho para o jogo que a gente tem diante da nossa frente, eu posso escolher e me preocupar com uma pequena realização de lucro que está tendo, ou eu posso escolher em simplesmente olhar o long term holder para maior quantidade do supply circulante e através disso eu consigo tomar decisões diferentes. Se eu olhar para a realização do curto prazo, eu posso sardinhar, eu posso querer vender agora para recomprar mais barato. Cara, a frase mais famosa de uma pessoa que tem o comportamento de uma sardinha é exatamente: eu vou vender aqui para recomprar mais barato. Se você olhar para um investidor, ele não fica com essa mentalidade, ele simplesmente faz o buy the book, simplesmente compra e holda o ativo, buy and hold, segura até simplesmente a gente formar um novo all-time high, até a gente simplesmente começar a formar uma nova euforia dentro do mercado. E o sardinha, ele fica tentando ficar nessa picuinha de vende aqui, compra ali, e ele não vai acertar todas as transações que ele fizer. Vai chegar um momento que ele vai ficar para fora do jogo, o mercado vai subir na frente dele, ele vai estar vendido, ele vai começar a sentir FOMO, e a partir do momento que você está no time errado com o seu emocional dentro do mercado, a partir do momento que o FOMO te pega, você compra na hora errada. E aí o pânico vai te pegar, você vai vender na hora errada, porque você entrou na hora errada. Então tem que tomar muito cuidado com essas decisões no curto prazo. Eu simplesmente, cara, não vou olhar para essas realizações de lucro pequena, eu analiso isso, trago esse tipo de conteúdo para você poder tomar a sua própria decisão. Não sei se você é investidor, não sei se você é scalper, não sei se você é day trader, não sei se você é swing trader, não sei se você é position trader. Cada um toma a sua decisão diferente. Eu simplesmente não me preocupo, zero me preocupo com essas realizações de lucro que a gente está tendo, porque quando eu olho exatamente para o que está acontecendo com o long term holder, eu vejo o supply envelhecendo cada vez mais, beleza? E eu quero fazer parte desse jogo junto com o long term holder, eu quero jogar o jogo junto com ele, beleza? Bom, ontem eu comentei com vocês que a gente consegue saber exatamente quando que o comportamento que a gente teve na FTX, se foi um comportamento de sardinha
ou se foi um comportamento de long term holder. Quem vendeu durante a quebra da FTX foi exatamente quem teve um comportamento de sardinha. Quem simplesmente comprou naquele período teve um comportamento de long term holder. E olha só, uma coisa que a gente vai ver a partir de agora é exatamente essa métrica aqui, ó, começando a subir. O supply a partir de 6 meses de idade. Por que a gente vai começar a ver essa métrica subindo? Olha só que ela já começou a embicar para cima e essa subida ela vai ser vertical. A gente vai analisar isso nos próximos meses, tá? Nos próximos 30 dias a gente vai analisar isso daqui e vocês vão ver que a gente vai ter uma subida vertical exatamente nessa métrica. Por que a gente vai ter uma subida vertical nessa métrica? Porque se a gente traçar 6 meses para trás, a gente vai ver que há 6 meses atrás estávamos iniciando a quebradeira da FTX. E nesse momento que a gente tem quebradeira, e nesse momento que a gente tem panic sell, e nesse momento que a gente tem altas realizações de prejuízo, é exatamente o momento onde os long term holders começam a aparecer, começam a comprar. Lembra da regra que Warren Buffett deixou? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Se você fizer o inverso disso, você está sendo sardinha. Você está tendo uma mentalidade de uma pessoa que não vai ter sucesso dentro do mercado financeiro. Porque para você ter sucesso dentro do mercado financeiro, você tem que aprender a controlar os seus sentimentos e a comprar na baixa e vender na alta, não o contrário. Então olha só, como a gente vai estar entrando aí em 6 meses do evento da FTX, a gente vai começar a ter um aumento das moedas com mais de 6 meses. Por exemplo, moedas da minha carteira que eu comprei nos 16 mil dólares, por exemplo, daqui a alguns dias elas vão entrar para essa métrica de long term holder, porque ela está parada lá na carteira há 6 meses. Então a gente vai ver uma porradinha aqui nesse gráfico e a gente consegue ter uma ideia de mais ou menos quantos bitcoins foram comprados exatamente dentro dessa região. Se a gente olhar para de 3 meses, olha só, para de 3 meses, a gente está considerando que o evento da FTX foi em novembro, então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a partir de fevereiro, a gente começa a ver quem foi que comprou durante esse período de quebra da FTX. E a gente consegue ver que a partir de fevereiro, a métrica de 3 meses subiu bastante. E esse subiu bastante, a gente está falando que a gente saiu de 800 mil bitcoins ali no comecinho, saímos de 800 mil bitcoins e fomos parar em alguns dias em 1.600.000 bitcoins. Ou seja, mais ou menos 800 mil bitcoins foram comprados, foram adquiridos enquanto a FTX estava quebrando. E como a gente vê que esses 800 mil, eles subiram de 3 meses até 6 meses com unidade de moeda, provavelmente esses 800 mil, eles vão entrar para 6 meses. Então aqui a gente pode ter uma alta de 800 mil ainda. Se a gente está falando que tem 1.600.000 hoje, a gente pode vir parar em patamares de 2,5 milhões, mais ou menos, 2.400.000, que seria exatamente mais ou menos essa região aqui. Então a gente vai ver esse gráfico subindo bastante. E por que eu sei que a gente vai ver esse gráfico subindo bastante? Porque, cara, se a gente olhar toda a história do Bitcoin, a gente vê esse comportamento aqui, ó, dessa subida muito forte do gráfico. Se a gente olhar essa subida aqui, ó, muito forte dos Bitcoins na mão do Long Term Holder, a gente vai ver que estamos aqui em setembro. Quando que foi o crash que a gente teve? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, se a gente considerar ali, ó, a partir de julho, olha só, a partir de julho a gente começa a ter altas verticais. Primeira alta vertical, segunda alta vertical, que foi exatamente quem comprou dentro dessa região. Se a gente olhar para 2018, 2019, mesma coisa. Olha essa subida aqui reta que a gente teve no gráfico, porque essas pessoas aqui compraram 6 meses para trás. Então a gente está falando que o crash foi em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então a gente ali por volta de maio, junho,
a gente tem exatamente o gráfico mostrando quem foi long term holder e quem foi exatamente sardinha, porque as pessoas que venderam quando a gente teve esse crash aqui são as pessoas que não entenderam o jogo do ciclo do mercado ainda, e as pessoas que compraram são as pessoas que entenderam o jogo do ciclo do BTC. Já falei para vocês, BTC funciona igual um relógio suíço, perfeitamente, extremamente preciso. Quando a gente olha para toda a história do BTC, tudo acontece da mesma maneira. Não existe, dessa vez é diferente com o Bitcoin. E cara, se você tem uma tese que essa tese vai contra o que já aconteceu no passado, contra o halve, contra o long term holder, contra movimentos de capitulação, se você tem uma tese contra isso, você está falando que o ciclo será diferente nesse momento. Se você está falando que o ciclo será diferente, você tem uma probabilidade maior de errar, porque até esse momento não significa que isso nunca vai acontecer, mas até esse momento a história ela se repete. Em alguma parte da história do Bitcoin esse ciclo vai ser quebrado. Em algum momento a gente vai ter a história não se repetindo novamente, beleza? Mas eu não sou o cara que vou apostar que isso vai acontecer nesse ciclo agora, beleza? Eu vou simplesmente holdar o ativo e segurar igual foi os movimentos passados. Bom, isso daqui falando de análise on-chain, falando de long term holder. Se a gente quiser olhar para o curto prazo aqui, quiser olhar para o price action para a gente entender o que a gente está fazendo no mercado, olha só, eu venho comentando com vocês aí nos últimos dias que a gente está formando um triângulo simétrico aqui. Vamos descer para um gráfico de 4 horas, só para a gente ver como esse triângulo simétrico ele está se tornando preciso. Como que a gente opera um triângulo simétrico? Cara, a gente compra na base e a gente vai esperar por um rompimento do ativo, que o ativo vai romper para cima, beleza? Ou você pode vender no topo do triângulo também, assim que você opera um triângulo simétrico. Um triângulo simétrico, ele tem a probabilidade de romper para os dois lados. Só que eu não gosto dessas paradas de pode ir para cima como pode ir para baixo. Eu gosto de tomar uma decisão, cara. Eu quero escolher, é o jeito que o Gui Telles trabalha. Eu quero escolher se eu vou trabalhar hoje na ponta compradora ou se eu vou trabalhar na ponta vendedora e ponto final. Então, quando eu olho para isso, eu tento encontrar dados que me mostrem para que lado que esse rompimento vai acontecer. Se a gente tem um triângulo, simplesmente pode romper para cima quanto para baixo, eu começo a analisar outras coisas. Se eu for analisar exatamente o volume que a gente tem no gráfico diário, eu vou ver que o volume que a gente tem no gráfico diário, ele está com maior volume na ponta compradora do que na ponta vendedora. Isso é um primeiro sinal de que a gente pode ter mais compradores do que vendedores dentro desse triângulo. Não sei se você sabe, mas um triângulo, ele só representa o comportamento dos investidores. É só a história que o mercado está nos contando. É só a memória que o mercado está nos mostrando que ele tem. Qual que é essa memória? Uma batalha entre os compradores e os vendedores, aonde a gente tem um certo equilíbrio, porque a gente forma um triângulo simétrico. Só que quando eu olho para o volume, eu vejo que a gente tem mais volume na ponta compradora do que na ponta vendedora. Se eu olhar para o RSI, olha só, o RSI, ele também forma um triângulo simétrico aqui dentro. A gente pode traçar esse triângulo simétrico aqui dentro. E quando eu olho para o RSI, eu vejo que o RSI ele já fez o seu rompimento para cima e não fez o seu rompimento para baixo. A gente sabe que o RSI ele é um indicador de força. Se ele é um indicador de força e ele rompeu para cima, ele está me dando um sinal que a gente tem mais força compradora. E quando eu olho para o volume me confirma que a gente tem mais força compradora. Então, dito tudo isso e respondendo a pergunta, mas um triângulo simétrico pode romper para cima como pode romper para baixo? Sim, pode romper para os dois lados. Mas eu tenho que escolher em que ponta que eu vou estar. Eu não vou ficar simplesmente olhando para todo esse triângulo simétrico que acontece na minha frente, porque se eu fizer isso, muitas partes do momento do ciclo eu não vou operar, eu não vou simplesmente saber para que lado que o mercado vai, não vou conseguir tomar a decisão.
Então, como eu analiso o mercado todo dia, eu falo que esse rompimento ele vai ser para cima. E, cara, eu posso estar completamente errado e não tem problema algum se o rompimento for para baixo. Eu tenho menos medo de errar do que medo de decidir. Para mim, não decidir algum fato na minha frente, isso não só para o mercado financeiro, na minha vida também. Cara, se eu vou usar a camiseta branca ou preta, se eu vou tomar café puro ou café com leite, cara, eu sou a pessoa que não gosto na minha vida de falar tanto faz. Eu tenho um comportamento na vida de falar, é café preto, é a preta, é a branca. Eu sempre gosto de decidir. Então, quando eu olho para esse momento, eu falo, vai romper para cima. Eu estou fazendo uma análise e estou enxergando um rompimento para cima. E tá tudo bem se o café com leite for mais gostoso do que o café preto. E eu escolher o café preto. E tá tudo bem se a camiseta branca for mais bonita do que a preta e eu escolher a preta. Tá tudo bem. Não tenho medo de errar. E também não tenho ego para não assumir o meu erro. Vocês sabem disso. Sou uma pessoa simplesmente aberta para isso. Tá tudo bem. Não tenho problema algum. Assumo a responsabilidade dos erros. Assumo a responsabilidade das minhas decisões. Então, olhando para isso aqui, eu falo que o mercado vai romper para cima. Eu espero um rompimento para cima. Algo que não aconteceu no mercado ainda foi um pullback relevante. Olha só como cá atrás a gente teve um pullback relevante e nessa movimentação a gente não está tendo um pullback relevante. Depois que a gente fizer esse rompimento, pode ser sim que a gente vá buscar um topo mais alto que o topo anterior, não dá continuidade. Obviamente isso daqui a gente vai ter que analisar quando esse rompimento acontecer, mas pode ser que a gente não dê continuidade e lá na frente a gente entrega um pullback. Até onde pode ser esse pullback? Cara, até uma média de 200 período, até uma retração de Fibonacci, eu não sei até onde esse pullback pode ir, até mesmo o RSI vir em regiões de sobrevenda. Já gravei um vídeo aqui no canal para vocês explicando que para mim, nesse momento, se o pullback acontecer, a mínima que a gente vai ter são os 25 mil dólares. E se a gente chegar nos 25 mil dólares, para mim, a gente vai estar diante da segunda maior oportunidade que a gente tem desde janeiro. A primeira foi quando bateu 20 mil dólares. Para mim, a segunda pode ser quando a gente bater os 25 mil dólares. Beleza? Então, para os próximos dias, eu espero um rompimento do BTC para cima. Se a gente olhar o Ether, a gente vai ver que... olha só, eu não vou considerar esse rompimento ainda, mas quando eu comecei analisando o mercado aqui, antes de começar a gravar o vídeo para vocês, eu ia falar que o Ether também está dentro de um triângulo simétrico, gráfico de 4 horas. Se a gente olhasse para o gráfico de 4 horas, a gente ia ter o mesmo padrão que o Bitcoin. O rompimento está sendo feito agora enquanto eu estou gravando o vídeo para vocês. Só que eu não posso considerar esse rompimento ainda. Porque, para mim, eu olho o gráfico diário e eu preciso que o candle feche acima dessa região. Se hoje o candle fechar acima dessa região, bumba, rompimento aconteceu para cima. Se o candle rejeitar essa região, a gente ainda não tem um rompimento, a gente tem um falso rompimento. A gente pode deixar um pavio aqui em cima e isso daqui pode ser um falso rompimento e reverter o rompimento para baixo, fazendo com que a gente tenha um rompimento para baixo por conta de uma rejeição. Então eu ainda não vou considerar com vocês aqui, olhando para o gráfico, analisando com vocês, cara, tá acontecendo agora, eu ainda não vou considerar um rompimento para cima. E inclusive eu quero ver esse rompimento no Bitcoin e não só no Ether. Beleza? Mas bom, como o Ether tá rompendo aí, a gente vai ter que acompanhar ao longo do dia para ver se esse rompimento aqui vai ser verdadeiro. Algo que eu comentei com vocês na data de ontem foi tomem cuidado com o ouro, porque eu vi muita gente falando ontem que o ouro tinha rompido sua máxima histórica e que a gente ia ter o ouro disparando aí, entrando em um novo all-time high, e a gente sabe que 80% dos rompimentos são falsos. A gente tinha um péssimo candle ontem com um grande pavio aqui mostrando que tem vendedores aqui em cima. E hoje, dito e feito, o ouro está iniciando um pullback. Até onde pode vir esse pullback do ouro? Eu acredito que até uma média de 200, até a linha de tendência de alta para ele construir fôlego, simplesmente para ele construir fôlego, para ele buscar um rompimento na próxima pernada que ele vai ter
lá na frente, beleza? Então, tomem cuidado sempre que a gente tiver rompimento dentro do mercado. Quando a gente olha para o Ether aqui, para o Book, olha só, o Ether está fazendo um rompimento, mas veja que a gente tinha bastante ordens de venda aqui dentro dessa região, essas linhas amarelas, e essas ordens foram consumidas agora. A gente tem mais ordens de venda aqui em cima, nos 1.900. Ou seja, por que a maioria dos rompimentos eles são falsos? Exatamente por conta dessas ordens. O preço do ativo sobe, captura essas ordens, não encontra nova pressão de compra e essas ordens começam a derrubar o preço. Então, é normal a gente ver rompimentos e pullback do rompimento para depois ele subir. Por que depois ele subir? Porque ele vai criar fôlego e se o book continuar limpo, ele consegue subir. Agora, se entrar novas ordens no book, ele fica com dificuldade para subir. Ou seja, olhando para o Ether nesse momento, a gente está fazendo um rompimento, mas a gente não pode confirmar esse rompimento. Inclusive, porque no book ele está capturando muitas ordens de venda. É comum que a pressão de compra acabe, que a pressão de venda entre, que ele faça um pullback, por isso 80% dos rompimentos são falsos, porque ele captura essas ordens, ele vai fazer seu pullback, e se não voltar as ordens no book, quem coloca essas ordens no book? Market makers. Se não voltar essas ordens para o book, a gente fica com um caminho livre para poder subir. Beleza? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as análises que a gente trouxe ao longo dessa semana aqui no canal. Caso você não seja inscrito, eu te convido a se inscrever e ficar pelo menos 7 dias aqui no canal. Se em 7 dias eu não te entregar um mega conteúdo sobre o mercado cripto, sobre análise de mercado, como se tornar um analista, como tomar decisões pautadas em cima de dados e não em cima de achismo, cara, pode dar um unfollow depois de 7 dias. A gente continua sendo amigos, sou eu que não vou ter conseguido cumprir o meu trabalho. Mas eu te garanto que em 7 dias eu vou te entregar um mega conteúdo que você não vê nessa tal de internet, beleza? Então é isso, tamo junto. Amanhã tem aula aqui no canal e a gente vai trazendo mais vídeos para vocês. Sábado e domingo tem vídeo também. Na segunda-feira a gente volta com as nossas análises aqui novamente, beleza? Forte abraço, tamo junto e um excelente final de semana para você e para sua família, beleza? Te vejo na segunda-feira ou na nossa aula de amanhã. Valeu!